Diz assim a palavra do Senhor: em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua ralha, a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Tinha, porém, limas para os seus sachos, para as suas enxadas, para as forquilhas de 3 dentes, para os machados e para consertar as arguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, eu quero te adorar pela tua presença, louvar o Senhor por tua palavra. Obrigado por ministrar aos nossos corações. Eu quero te pedir que através do teu Espírito, Senhor, o Senhor venha falar-nos por teu amor, por tua bondade. Ministra sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja e sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que a presença do Senhor seja sobre nós e que o teu Espírito não falte sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Tome seu lugar, por favor. Queridos, o texto que eu acabei de mencionar nos mostra uma situação que a nação de Israel enfrentou por ocasião da unção ou da nomeação do primeiro rei da nação. Todos nós sabemos que Saul, filho de Quis, foi procurar a jumenta e encontrou um profeta que lhe foi ungido por rei de Israel. E é interessante que esse momento que nós lemos no capítulo 13, foi a primeira vez que a liderança de Saul estava sendo colocada à prova. E ele fracassou. Escute uma coisa. Existe sobre o meio da raça humana, ou no meio do povo de Deus, alguns tipos de unção. Existe a unção do rei e existe a unção do sacerdote. O sacerdote não pode ser rei e nem o rei pode ser sacerdote. E foi exatamente aqui que Saul, que quando o profeta Samuel estava demorando para oferecer o sacrifício, Saul estremeceu de medo dos filisteus e se adiantou e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Quando Samuel chegou, ele disse: olha, nesse momento Deus acaba de rejeitar a tua liderança sobre a nação de Israel, porque a unção de Saul era para rei, e a unção de Samuel era para sacerdote. Então nenhum pode ter a unção do outro. Se é unção de rei, é para rei. Se é de sacerdote, é para sacerdote. Olha só, irmãos, nesta época a nação de Israel tinha sido vencida pelos filisteus. A nação de Israel estava afastada da presença de Deus. O sacerdote Eli, juntamente com seus filhos, havia se distanciado. Eli já tinha morrido. Fini e Finés havia morrido também. E os filisteus dominavam sobre a nação de Israel. E a estratégia que os filisteus usou contra o povo judeu, contra o povo de Deus, foi o seguinte: eles tiraram de dentro da nação todos os fabricantes de armas, todos os ferreiros, e levaram o que eles não mataram, eles levaram cativo para a Filístia. Escute só. E para que a nação de Israel trabalhasse, lavrasse a terra, cegasse, cuidasse das suas lavouras, para que fabricasse armas, qualquer tipo de coisa que eles precisavam de ferreiros, ele tinha que se dirigir aos filisteus, ao rei dos filisteus, e mandar
pedir autorização para que os ferreiros que estavam cativos ou que era da nação dos filisteus fabricassem as suas armas, enxada, cutelo, as suas ferramentas de trabalho. Escute só. A palavra que eu tenho para as nossas vidas nesta noite, olhe para mim, não negocie as suas armas com o inimigo. É a palavra que eu tenho para a sua vida. Nessa situação que nós vamos enfrentar, que nós vamos encontrar, o rei Saul decidiu ordenar a peleja contra os filisteus. Ele decidiu guerrear para que livrasse, porque era um rei novo, era o primeiro ato dele como líder da nação. Ele precisava que fosse destacado entre a nação, mas ele cometeu um erro. A unção de rei é de rei, a de sacerdote é de sacerdote. Escute isso aqui. Olhe para mim, você que está comigo através da nossa live. Aonde quer que você esteja, se Deus te chamou para o ministério da obra dele na terra, não queira ser rei. Se Deus te chamou para ser um grande empresário, não queira ser sacerdote. Não vai dar certo. A graça que Deus deu para um pregador não é a graça que Deus deu para um empresário. Então não vai ser, não adianta, não adianta querer misturar. Não, eu quero ser um empresário da obra de Deus. Não existe. Porque aqui na igreja quem é o dono dela chama Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Deus dos deuses, Rei dos reis. E Ele que faz, Ele que manda, Ele que determina. Porque quando nós vamos administrar a igreja como empresários, nós vamos ver lucro. E o lucro que Deus quer são almas, pessoas. Ele não quer ver o lucro financeiro. E normalmente o empresário, que o rei, ele quer lucro e poder. E aqui quem tem poder chama Jesus, quem tem lucro é o reino dos céus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, nós, muitas das vezes como cristãos, nós não estamos atentos às ferramentas que Deus tem entregado para nós. Nós não estamos atentos ao poder que Deus tem outorgado a nós como igreja. E é interessante que nós precisamos estar conscientes e cientes disso. E é interessante que que o povo judeu, que o povo de Israel, eles só descobriram que não tinham armas quando eles saíram para a peleja, quando eles saíram para guerrear. Quando chegou no campo de batalha, eles descobriram que não tinha arma, que não tinha lança, não tinha espada, porque os ferreiros não estavam na nação para fabricar as suas armas. Escute só uma coisa, olhe para mim, não vá para a batalha desarmado, não vá para a guerra espiritual desarmado, não vá para a guerra espiritual descoberto da oração, do jejum, da consagração, do temor. Não vai, sabe por quê? Vai dar problema. E o interessante, irmãos, escute isso aqui para você entender. Você que está comigo através dessa transmissão, nós precisamos estar ciente que se nós entrarmos numa batalha despreparado, o prejuízo é grande. O prejuízo, a tragédia vai chegar. Escute, irmãos, e tem muito crente negociando as suas armas. Tem muito crente abrindo mão das suas armas. Não está revestido. E nós precisamos entender, olhe para mim, não adianta você pensar que como cristão você vai ter tempos de paz, não vai. A paz vai estar no coração, mas a guerra existe, porque nós pelejamos contra as forças do mal, e não vai adiantar. Eu tenho uma notícia para você que talvez vai te deixar com o seu coração estremecido. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração que talvez vai te confrontar nesta noite. Eu quero que você aprenda uma coisa, aprenda a manejar a sua espada, aprenda a manejar a sua arma, porque a peleja não vai acabar. A guerra contra as forças do mal, elas não vai terminar nesta vida. Em todo tempo nós vamos ser confrontados pelas forças do mal. E nós precisamos entender, olhe para mim,
Quando nós olhamos lá, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim, ó, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Ele está falando o seguinte, vai ter a guerra, vai ter a peleja, vai ter a luta, vai ter a adversidade. O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Rapaz, e eu fico olhando para a palavra de Deus, quando Deus chama Josué, fala, Josué, não desanima, levanta, põe-te em pé, vai para a luta, vai para a guerra. E é interessante, irmãos, que a gente vai olhando para a palavra de Deus, e isso é nítido, para que todos nós possamos entender. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho com uma multidão de pessoas, e ele joelha lá diante, eu creio dessa forma, ele joelha diante do Mar Vermelho e começa a chorar de desespero. E viu um exército poderoso atrás deles, e ali tinha pessoas inexperientes na guerra, e ele começa a clamar. Porque olha para mim, querido, tem hora que é hora de clamar, tem tempo que é tempo de chorar nos pés do Senhor, tem tempo que é tempo de colocar a vida na presença de Deus, mas tem tempo que é tempo de marchar, é tempo de guerrear, é tempo de lutar, é tempo de pelejar, é tempo de batalhar, é tempo de desembainhar a espada e partir para a guerra. Quando Moisés está lá prostrado no chão, Deus vira para Moisés, Moisés, ei Moisés, por que você clama a mim? Manda o povo que marche, Moisés. Senhor, mas por meio do mar, acredite, Moisés. Acredite, irmão. Acredite que Deus tem uma promessa para a tua vida, que Deus tem vitória para te entregar, que Deus tem graça para ministrar sobre a tua alma. Acredite, confie nisso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver várias situações. Nós vamos ver várias situações que a gente vai entender. A palavra de Deus diz assim, olha, irmão, eu preciso que você entenda isso. Na época, olhe para mim, na época que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Aí diz a Bíblia que numa tarde de calor, de verão, ele está andando na sacada do palácio e vê Betseba se lavando, tomando banho, e manda chamar. Sabe por quê? Tem tempo que é de chorar nos pés do Senhor, mas o tempo da guerra nós não podemos ficar omissos, nós não podemos abrir mão. Nós precisamos entender que o tempo da peleja existe na vida do cristão, mas não vá para a peleja despreparado, não vá para a peleja sem as suas armas, não vá para a peleja sem a couraça da justiça, não vá para a peleja sem o capacete da salvação, não vá para a peleja sem a espada do Espírito, não vá para a peleja sem calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, não vá para a peleja sem o escudo da fé. Não vai, sabe por quê? Porque vai dar errado, vai dar problema, vai ser difícil. Pastor, e agora? Agora eu quero te mostrar um negócio, irmãos. Eles só descobriram que estava sem armas no momento que precisaram dela. E muitos de nós não somos diferentes. Nós só descobrimos que nós estamos desguarnecidos, que nós não temos a arma, que nós não temos a espada, não temos a couraça, na hora que a gente precisa. E aí, como é que vai fazer? Olha aqui para mim, eu quero te dar uma informação. Preste atenção no que você vai ouvir. O inimigo tem ira contra a tua vida, e se ele pudesse, ele te destruía. Mas ele não pode. Então não vá para a guerra despreparado. Ele não pode tocar em você. Ele não pode mexer com você. Ele não pode mexer com os seus. Mas quando nós afrontamos, ele vai revidar. Escute uma coisa, irmãos, preste atenção para você entender. Existem coisas que esta palavra nos manda resistir. Escute, olha aqui para mim, preste atenção, queridos. Deus vai te dar uma palavra sobre a tua alma nesse momento. Aprenda a discernir a tua guerra. Aprenda a discernir a tua peleja. Descubra as estratégias de Deus para o teu ministério. Descubra as estratégias de Deus para a tua família. Descubra as estratégias de Deus para a educação dos teus filhos. Descubra, entenda. Peça a Deus, ore, fale com o Senhor. Escute, olhe para mim, porque
Deus vai te dar uma graça especial para vencer a peleja que você vai ter que lutar, vai ter que pelejar. E às vezes a gente, não, mas está tudo certo, tá. Só descobriram que estava sem arma no momento que precisou dela, no momento da guerra. Não vá para a peleja despreparado, não vá para a peleja de qualquer jeito. Olhe para mim, aprenda a entender a estratégia da sua guerra. Aprenda isso. Pastor, como que eu faço? Joelho, palavra, jejum, consagração. Escute aqui, olhe para mim. Olhe para mim. Cuidado para quem você conta as coisas que Deus te fala. Ei! Cuidado para quem você conta sobre o seu casamento. Cuidado para quem você conta sobre as suas finanças. Cuidado para quem você conta sobre as promessas de Deus na sua vida. Cuidado! Um dia, escute isso aqui, irmãos. Os espias de Babilônia chegaram em Jerusalém. Chegou lá, entrou para dentro da cidade, o rei o receberam. E de repente chega o profeta. O que foi que esses homens viram aqui? Olha aqui o que o rei fala, irmão. Eu mostrei tudo que havia aqui. Na mesma hora o profeta traz uma palavra para o rei. Assim te diz o Senhor. Porque abriste o teu coração para esses homens, filhos de Belial. Eles vão voltar aqui e vão levar tudo que você mostrou, inclusive você e seus filhos, cativo para a Babilônia. Sabe por quê? Olhe para mim, não abra seu coração para o inimigo. Meu Deus. Não conte os segredos das tuas armas para o inimigo. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim. Tem gente que vai perguntar sobre o seu casamento, você sabia? Você, mulher. Você que está comigo pela internet, eu estou dando uma palavra para uma pessoa que está comigo conectada agora. Não conte os seus segredos do seu relacionamento íntimo com o teu marido para as tuas amigas, que eles vão cobiçar o seu marido. Elas vão fantasiar com o teu marido. Não conte não, porque vão destruir o teu relacionamento que Deus te entregou. Tem gente que tem fraqueza, irmão. Conta sobre dinheiro, não, é porque eu ganho não sei quanto. Escute, tem coisa que ninguém tem que saber. Aí Deus te faz uma promessa. Deus fala muito comigo em sonho, Ele me visita, Ele fala comigo, as coisas são tão nítidas que eu vejo como se eu estivesse andando lá no momento que Deus está me mostrando a visão. E aí um dia desse, eu orando ao Senhor, Ele falou comigo. É por isso que eu estou ministrando essa palavra nessa noite. Não conte as coisas que eu tenho mostrado para você, para qualquer um, porque nem todo mundo vai entender o meu projeto com a sua vida. Nem todo mundo vai saber que eu tenho promessas com você. Nem todo mundo vai saber que eu tenho um projeto de eternidade com a tua vida. Ninguém vai entender isso. Então tem coisas que você não precisa falar, irmão. Deixa cumprir. Escute aqui. Você sabe por que Deus muitas das vezes fala com o homem? Sabe por que muitas das vezes Deus fala com você? Você sabe por que muitas das vezes Deus te visita em sonho? Sabe por que muitas das vezes Deus manda um profeta visitar a tua casa e ministrar uma palavra na tua vida? É porque senão a gente desanima, irmão. É porque senão a tristeza, a angústia, a incerteza toma conta do coração. Então quando ele percebe que a dificuldade está chegando na tua alma, porque se você estiver pensando que a dificuldade não chega na alma de pastor, você está enganado. Se você estiver pensando que a dificuldade não chega na alma de crente, você está enganado também. Se você estiver pensando que a peleja não chega no coração de pregador, chega também. Se você estiver pensando que a peleja não chega no casamento de crente, chega também. Eu quero que você entenda, mas você precisa entender que as estratégias de Deus para a tua vida é algo sobrenatural, é algo eterno, é algo magnífico. Então não vá para a peleja desarmado.
Ei, não vai pregar sem consagração, não vai ministrar sem jejum, não vai fazer a obra de Deus de qualquer jeito, sem um temor do Senhor, sem o conhecimento da palavra. Sabe por quê? Você vai desarmado, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Oh meu Deus, você precisa entender as estratégias de Deus para a tua vida. Eu estou falando com alguém, e tem alguém agora chorando pela internet, que está pensando, puxa vida, como eu não percebi isso antes. Você precisa entender as estratégias de Deus. A graça que Deus colocou sobre a sua vida como pessoa do céu, Ele não colocou em nenhum outro lugar da terra. Ele colocou sobre você. Aprenda isso. Não vai para a guerra de qualquer jeito. Não, pastor, eu quero pregar. Você leu a Bíblia quantas vezes? Não, pastor, eu quero ser um grande instrumento de Deus na terra. Quantas horas você ora por dia? Pastor, o senhor pode falar isso? Posso. Posso, que eu tenho testemunho e legalidade para falar. Não, pastor, eu quero ficar rico fazendo a obra de Deus. Você está no endereço errado. Vai arrumar outro lugar para você ganhar dinheiro, porque não é na obra de Deus que você ganha dinheiro, não. Não adianta, irmão. Unção de rei, de sacerdote. Irmão, quando Naamã chegou lá na casa de Eliseu, eu fiz as cotações dos presentes, no preço do ouro, da prata, das vestes de festa que ele levou para presentear Eliseu. Na época que eu fiz, dava mais de 10 milhões de reais no dinheiro de hoje. Quando ele chegou, ofereceu para Eliseu, Eliseu falou assim: vive o Senhor, oh meu Deus, e vive a tua alma, que nem um real, nem uma prata, nem uma moeda de ouro eu vou pegar de você, porque de graça eu recebi e de graça eu ministro sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem gente que quer extorquir o povo de Deus. Vocês já viram isso? Então não adianta, se você quer ficar rico, arruma outro lugar. Ah não, eu quero ser importante. Não é aqui. Aqui é suor, lágrima, jejum, oração, é calo no joelho, é leitura da palavra, é meditação, é chorar nos pés do Senhor para poder ter uma palavra para ministrar para o povo dele, ter uma revelação do céu para Deus te entregar, ter uma visão das coisas celestiais, é ter a alma transparente, entregue na presença de Deus, sem rancor, sem mágoa, sem defeito, sem pecado, sem nada que vai impedir Deus de falar. Aqui é desse jeito, ou senão você não vai fazer nada. Ah não, pastor, mas eu acho bonito demais pregar, então ora. Não, mas eu acho bonito demais falar no microfone, então você jejuma. Por quê, pastor? Porque isso aqui não é qualquer um que vai fazer, é quem chama. Pastor, mas o senhor fala aí com a propriedade. Irmão, eu não queria estar aqui, porque a responsabilidade é grande demais. É difícil, é complicado. Porque tem pessoas que vão chegar para mim, como você que está conectado comigo, e pedir um conselho que vai ser o curso da vida dessa pessoa, que vai estar sendo mudada por um conselho que eu vou passar. E se esse conselho não for de Deus? Eu preciso das armas, eu preciso da palavra, eu preciso do joelho, eu preciso das mãos santas e puras alçadas, levantadas à presença de Deus. Eu preciso da misericórdia, da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu preciso que você entenda, não vá para a guerra de qualquer jeito. Não sai para a guerra desarmado, porque você é presa fácil. Lembra de Davi? Na época que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Se é que pode classificar, eu não sei se pode classificar pecadinho e pecadão, eu não sei disso, porque pecado é pecado de qualquer jeito diante do Senhor, né? Davi cometeu um assassinato e um adultério, na época que era para ir para a guerra, e não foi. Então deixa eu te falar, tem que sair para a guerra. Olhe para mim, tem que sair para a guerra, mas não vai de qualquer jeito, não vai desarmado, não vai ser a espada, não vai ser o escudo da fé, não vai ser a preparação, os pés calçados da preparação do Evangelho, couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé. Não vai, porque se for, irmão, pode ir para perder a batalha. Eu quero que você entenda isso, que se você estiver com a vida na presença de Deus, escute, eu vou repetir para você.
Se você estiver com a vida na presença de Deus, nenhum mal te sucederá, nenhuma peste baterá na porta da tua tenda, porque a mão do Senhor será sobre a sua vida. Mas despreparado, não vai dar certo. E nós temos muita fraqueza, irmão. Tem muitos crentes negociando as suas armas em troca de coisas banais, sem sentido, e não estão conscientes do valor que tem as armas que Deus tem colocado na sua vida. Cuidado. Sabe por quê? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, os que estão mortos ressuscitarão e os que estão vivos serão transformados. Escute, num momento, num abrir e fechar de olhos, é mais ou menos 10 milionésimos de segundos que leva para abrir e fechar o olho. Não dá tempo para nada. Ah não, quando Jesus vier o conserto, não dá tempo. Como é que está a tua arma? Como é que está o teu arsenal? Como é que está a tua casa de armas? Como é que está o teu paiol? Quem já serviu o exército aí sabe o que eu estou falando. Como é que está? Como é que está lá? Lá tem granadas espirituais, tem espada, o que tem? Não, lá tem fofoca. Você vai perder a batalha. Ah não, lá tem inveja. O inimigo vai te trucidar. Não, lá eu tenho uma pessoa que, olha, que eu guardo no paiol da minha vida, que eu odeio de morte. Deixa eu te falar um negócio, olhe para mim. Você que está conectado comigo. Se você não tirar o ódio de morte de dentro do teu coração, você não entra no céu. Você não vai entrar lá. E não adianta, pastor, o senhor está sendo... Não, eu estou te avisando, eu sou profeta de Deus na tua vida. Ainda dá tempo de você consertar. Pastor, preciso falar contigo, liga para mim que eu te atendo. Eu vou orar por você e Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai bradar na sua história. E tem coisa que não adianta você querer dar. Pastor, não, eu vou dar uma ajeitada. Não, ou é ou não é. Ou tem arma ou não tem. Não, é porque eu vou dar uma ajeitada. Você vai dar uma ajeitada com a arma no meio de uma guerra, irmão. O inimigo vai te matar. Se eu for lá desarmado, o inimigo vai me matar. Se eu vier aqui despreparado, o inimigo vai me trucidar, irmão. Então não adianta, ou eu faço, ou eu deixo de fazer. Ou eu sou crente, ou eu deixo de ser. Porque senão, eu quero que você entenda isso. Ah não, pastor, mas tem um rancorzinho na minha alma assim, que eu guardo dentro do meu coração, há muitos anos, de uma pessoa. Olha aqui, deixa eu te falar um negócio para você. Preste atenção. Isso aqui é uma palavra profética para a sua vida. Se Jesus voltar e encontrar o seu coração do jeitinho que está, você não vai para o céu. Conserta. Conserta mesmo.